Louvado seja o nome do nosso Deus, glória ao Senhor, ó Deus, glória a Ti, ó Jesus Cristo, glória a Ti também, ó Espírito Santo do Senhor. Mais um dia, novamente, com o privilégio de estar tendo a oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria hoje de deixar aqui uma devocional, primeiramente agradecendo a Deus e segundo a você que tem acompanhado alguém que é totalmente grato pela libertação, que sente o prazer e o desejo de fazer com que você possa vir também a conhecer o Deus pelo qual se faz presente em nosso meio. Hoje eu estou com uma devocional, neste momento, no livro de Isaías, no seu capítulo de número 38, e vai dizer algo para nós de muita profundidade. Eu tenho certeza que você irá entender, pois Deus, Ele não permite que a sua palavra, ela volte vazia, sem antes lhe cumprir cumprir o desejo para o qual foi enviado. Esqueci o versículo, mas é dessa forma que a palavra do Senhor, ela nos orienta. E aqui, na devocional de hoje, desejoso em compartilhar, desejoso em que você possa também entender claramente o que diz a palavra, sobreviver a vida com entendimento e entender que a vida ela é preciosa, mas precisamos viver a vida a cada dia. Viva cada dia o seu próprio mal. A palavra do Senhor, até então, olhando para esse versículo, em Isaías, no seu capítulo 38, do versículo 1 até o 8, vai nos mostrar e deixar uma grande orientação a respeito de como viver a vida, como ter uma vida plena diante do Senhor, independente das circunstâncias. Eu digo assim, irmãos, porque todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos, somos seres humanos, e a palavra vai nos mostrar de alguém que viveu uma vida de plena comunhão com o Senhor. Mas chega um momento em que é colocado um ponto, será preciso colocar um ponto final, querendo nós ou não, será colocado um ponto final no decorrer de nossos dias, pelos quais estamos desfrutando dessas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, onde muitos não valorizam a vida que têm. Estão ali até mesmo, a palavra é clara, como criatura, mostrando que o Senhor Jesus, Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Somente dessa forma podemos nos tornarmos filhos por adoção, por vivermos por seguirmos as orientações do Senhor. E para seguirmos as orientações do Senhor, é preciso estarmos com a vida no altar do Senhor, sendo grato a esse Deus por tudo que Ele já fez. E nós sabemos, por tudo que Ele está fazendo
exatamente nesse momento na sua vida e também por tudo aquilo que Ele há de fazer. Ele é Deus, Ele tem o controle e nós temos o manual de instrução que é a sua palavra e podemos ter acesso a ela a qualquer momento. Amados irmãos, aconteceu que, não sei se você já viu falar de Ezequias, mas houve esse servo de Deus, e nós vamos ver a devocional, mostrando para nós e trazendo a nossa mente para, fazendo com que venhamos a refletir, olhando para dentro de nós, trazendo à nossa mente o que Deus quer e espera de cada um de nós, mas não é forçado, é opcional, se você quiser. O Senhor Jesus vai mostrar claramente: aquele que quiser, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Esta orientação do Senhor não é para uma pessoa somente, não é para algumas pessoas, um grupo, uma multidão somente, e sim para toda a humanidade que quiserem, para todos aqueles, todos quantos quiserem ir até o Senhor Jesus, quiserem seguir a Ele. Ele orienta que é preciso ter uma atitude. Qual é essa atitude? Quem quiser após mim, a atitude de tomar a cruz. A cruz, ela pode no início parecer pesada e ser pesada por um longo tempo nas nossas vidas. Mas se o Senhor Jesus, Ele dizendo que quem quiser tome a sua cruz e siga-me, nós vamos estar seguindo, encontrando forças para trilhar os caminhos por onde Jesus vier a passar. Aqui vai falar de um rei. Quem era esse rei? Naqueles dias, eu vou ler o texto, e diz assim: naqueles dias adoeceu e esteve à morte. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte. Esteve praticamente, estava chegando o seu fim. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Palavra vinda do coração de Deus, passando pelo coração de Isaías, saindo dos seus lábios e chegando ao endereço certo. Isaías e Ezequias, por ouvir essa palavra, após Isaías, o profeta do Senhor, dar a orientação, ter saído, Ezequias ele tem uma atitude. Qual foi a atitude que ele teve? Ele, olhando para dentro de si, ele virou, Ezequias, o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor e disse: lembra-te agora, ó Senhor. O Senhor jamais esquecerá. O Senhor jamais esquecerá do que você fez, do que você está fazendo, principalmente sendo para a edificação, glorificação, exaltação do nome do Senhor. Ele jamais irá esquecer isso. Ele não esquecerá. Ele é um Deus que não lança em rosto. Ele não lança em rosto as suas atitudes, como você age, como você agiu. Não! Ele está pronto em lhe socorrer, em lhe abençoar. E
E lembrando de tudo aquilo ali, sendo que o Senhor não esquece, Isaías, ele tem uma atitude e fala: lembra-te agora, ó Senhor, eu peço-te, de que modo tenho andado diante de ti. Aliás, e disse, versículo 3, lembra-te agora, ó Senhor, peço-te, de que modo tenho andado diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e tenho feito o que era reto. Tenho feito o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Esse chorou amargamente. Fico imaginando que ninguém, embora o céu é uma garantia, a eternidade é uma realidade, mas queremos viver aqui neste mundo. Embora tenha algo preparado para nós, mostrando a palavra pelo apóstolo Paulo, dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, se você segue as orientações divinas, as orientações do Senhor, tem algo preparado para você, meu irmão. Tem algo preparado, grande preparado para você, coisas grandes e ocultas, e a garantia, a certeza da eternidade. Mas Ezequias, ele chega e chora amargamente. Olha o que aconteceu. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Isaías tinha terminado de dar a orientação de entregar o que o Senhor tinha dito para ele assim o fazer. Porém, Isaías, saindo já, ele vai e, tendo essa atitude, o rei Ezequias, ele virando o rosto, o Senhor ouve aquilo que Ezequias fala para ele. O Senhor tinha o melhor para ele. O Senhor estava dizendo para ele colocar em ordem alguma coisa na vida, e precisamos olhar para dentro de nós e entendermos que precisamos colocar algo ou observar onde estamos deixando a desejar com o nosso Deus. É preciso, meu irmão, é necessário. Mas o Senhor, ouvindo o que Ezequias ele disse, lembrando para ele: e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. O Senhor, ouvindo aquela petição do rei Ezequias, o Senhor volta ao profeta Isaías dizendo, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Meu amado, nós temos a Bíblia. A Bíblia fechada é um livro comum. Mas quando abrimos a palavra do Senhor, é Deus falando conosco. Mas nós temos o privilégio, a oportunidade, privilégios, oportunidades estamos tendo ainda. Privilégio não são para todos. Se você tem o privilégio e sabe que Deus é Deus, de que Deus, Ele ouve e atende, responde, não no nosso tempo, sim no tempo dele. Ele ouviu a oração. O Senhor manda que o profeta Isaías volte. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Lágrimas com sinceridade, lágrimas que representam
representaram ali para o Senhor, vendo a atitude de Ezequias, que ele não estava querendo ir, ele gostava da vida que estava levando, e de repente você é um daqueles que está gostando da vida que está vivendo, independente, talvez, ou de repentemente, não vivendo uma vida conforme você gostaria, mas é gostoso viver. Enfrentamos dificuldades, passamos por lutas, mas precisamos glorificar o Senhor. Então diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, fala para ele: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e o Senhor está contemplando neste momento as lágrimas que você tem derramado. Meu querido, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha a alegria daquele servo, naquele momento em que houve algo, tendo consciência, confiança e creu na palavra que o profeta trouxe e se importou com o que foi entregue para ele. Ele se importou, ele creu, e ele, sabendo que Deus tinha ouvido, e por saber que o Senhor tinha acrescentado 15 anos de vida na vida dele, quão grande deve ter sido, como foi grande a alegria de Ezequias. Eu tenho certeza de que se hoje você estivesse à beira da morte, tendo ouvidos sensíveis para entender que o Senhor está enviando alguém para dizer a você, e você dando crédito a essa palavra, você ora a Deus com sinceridade, caso você é um daqueles que está vivendo de conformidade com a palavra. Você dizendo e ouvindo o Senhor, vindo o Senhor, que Ele estará acrescentando na sua vida, e aquele dia passa a não ser o último. Você tem mais 15 anos pela frente. Em 15 anos muitas coisas podem acontecer. Em uma semana, em um dia, em uma hora, em minutos, até mesmo em segundos. Estou aqui falando, mas posso ter daqui a 5 segundos, não mais eu posso ter retirado. O Senhor pode retirar o meu espírito, pode tirar a minha vida. E de que forma eu estou vivendo diante do Senhor, de forma que agrada a Ele? Então, ele ouve o profeta Isaías, e crendo naquele profeta, ele orienta ao rei Ezequias: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei voltar para trás 10 graus à sombra do relógio de Acais, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus, pelos quais já tinha declinado. Palavra do Senhor, com um versículo na devocional dizendo que por esse tempo Ezequias adoeceu, como fizemos a leitura, de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo, e ele disse, como nós lemos também: e assim diz o Senhor, para que ele viesse a pôr em ordem a sua casa, a sua vida no altar do Senhor. Porque você morrerá e você não vai escapar. É algo que ninguém gostaria de ouvir. A maioria das pessoas vive a vida, isso é uma realidade. A maioria das pessoas vive a vida como se fosse eterna, como se não fosse um dia ter um ponto final na sua vida.
E olhando para essa palavra, e sendo ela uma realidade, sendo essas orientações verdadeiras, faz planos para o futuro mais remoto. E nesses projetos não está inclusa a possibilidade de um dia acabar com os sonhos do amanhã. As pessoas não querem nem saber de falar em morte, mas é necessário, é preciso, para que você tenha um entendimento, um conhecimento para poder fazer a melhor escolha da sua vida, que é viver eternamente. E da mesma forma, você não aceitando, você irá morrer, será a morte eterna. O rei Ezequias era um homem fiel ao Senhor. Diz a Bíblia que depois dele não houve outro rei igual, em 2 Reis, no capítulo 18, no seu versículo de número 3. E olhando então, se não houve outro rei igual, ele tinha uma vida confortável em todos os sentidos, mas um dia adoeceu de uma patologia mortal que o deixou impactado. E o texto nos ensina algumas verdades a considerar. Primeiro, não nos é dado viver sem a possibilidade de que a morte pode ser iminente. Todos passaremos por ela. Todos passaremos por ela. E em segundo lugar, Deus diz para Ezequias, diante da possibilidade da sua morte, para ele pôr em ordem a sua casa. Ele não havia se preparado para esse dia. E há necessidade de nós estarmos preparando, estarmos seguindo os exemplos, as orientações da palavra do Senhor, porque quando esse dia chegar, não há ninguém que possa impedir. Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, não havia se preparado para esse dia. Olhando para essa palavra, eu faço-lhe uma pergunta. Você está com a sua vida? Você está se preparando? Você está vivendo uma vida de intimidade com o Senhor, onde a palavra vem nos mostrando que tendo intimidade com o Senhor é algo maravilhoso, pois a intimidade com o Senhor, ao Senhor, é o princípio da sabedoria. A intimidade com o Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam. Oh, Senhor! Ele não havia se preparado para esse dia. De repente, você olhando para dentro de você agora, você sendo alguém que conhecedor da palavra, ouve essas palavras, vê o acontecimento que houve com o rei Ezequias, entendendo que ele ouviu e você está entendendo que o Senhor está falando para você colocar a sua casa em ordem, porque pode chegar um momento, você não está ali na condição que estava o rei Ezequias, sendo revelado pelo Senhor, pelo profeta Isaías, dizendo que a doença dele era para a morte. De repente você não está nesse ponto de ser o seu último, para que você venha decidir, colocar o seu rosto na parede, chorar e se arrepender. Meu irmão, ele não havia preparado para esse dia. Logo, era necessário ajustar o que estava desarrumado. Era preciso ele olhar para dentro dele. Onde eu preciso me consertar aqui, chegou o meu momento. O Senhor está me chamando.
Era para ele se alegrar que o Senhor estava dando a orientação. Então era para ele se ajustar a alguma coisa. A Bíblia nos está mostrando o que estava desarrumado na vida dele aqui até então, nessa devocional. Mas aprofundando na palavra, nós podemos ver que havia necessidade. E nós sabemos que lá na frente, o que houve, o que aconteceu com Ezequias. Mas não vou chegar a esse ponto. Não vou concluir nessa devocional. Eu quero dizer somente nessas palavras que era necessário ajustar o que estava desarrumado. E na sua vida, na minha vida, existe algo que se encontra ainda não arrumado, ou no lugar certo, ou como devemos seguir. Se eu sei que a palavra me mostra e está dizendo nessa manhã o que eu devo fazer, eu preciso examinar, olhar para dentro de mim e reconhecer que sou falho e pecador. Se não pecamos por palavras, por gestos, pecamos por pensamentos, por atitudes. Há quantos pecados? E não há pecadinho nem pecadão. Todos nós vamos termos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Devemos viver de tal forma que esteja sempre em ordem a nossa vida em relação ao quê? Em relação à família, em relação aos bens, ao próximo, ao trabalho e a Deus. A nossa vida, desde que o Senhor colocou no jardim do Éden o homem para cuidar, que foi Adão, o primeiro homem, alma vivente, o segundo homem, espírito vivificante, aquele que vive, aquele que ressuscitou, que é o nosso Senhor Jesus. Então devemos viver de tal forma que esteja sempre em ordem a nossa vida em relação à família, aos bens, ao próximo, ao trabalho e a Deus. Primeiramente a Deus. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus é fiel, as demais coisas Ele vos acrescentará. Ele acrescentará na sua vida. E Ele quer. Basta você dizer, eu recebo, eu recebo. Em suma, a perspectiva da morte nos leva a pensar em estarmos preparados para o que vem após o óbito. Em suma, a perspectiva da morte nos leva a pensar em estarmos preparados para o que vem após o óbito. A Bíblia diz que só existem dois destinos depois da morte: o céu e o inferno. O céu e o inferno. Para entrar no céu, você tem que receber a Jesus. É necessário, é preciso, porque não foi em vão que Ele morreu. Ele entregou naquela cruz, comprando a nossa vida com preço de sangue. Então, só há dois caminhos. A Bíblia diz que só existem dois destinos depois da morte: para viver eternamente com Jesus. E sem Jesus é morte eterna. Meu amado e querido pastor Bruno, nas suas mensagens, ele dizendo, e é uma realidade, que você jamais entrará no céu se não tiver Jesus em sua vida, se Jesus não for o Senhor da sua vida. Por outro lado, você não entrará nos céus se o Senhor Jesus, se Jesus não for o Senhor da sua vida. Por outro lado, você também não entrará no inferno
Eu fiz confusão agora. Louvado seja o nome do Senhor. Quero recordar e falar da forma que eu vi e está guardado no meu coração. Você nunca entrará nos céus, você jamais entrará no céu se você não deixar, não entender, não crer que Jesus, Ele entregou a vida por você. Se você não crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você entrará nos céus. Por outro lado, no inferno, se você tiver Jesus, você jamais entrará no inferno se Jesus for o Senhor da sua vida. Para entrar no céu é preciso ter Jesus. E tendo Jesus, jamais você entrará no inferno, porque Ele é o nosso advogado. Ele entregou, Ele nos comprou a preço de sangue. O céu e o inferno. O céu e o inferno. Eu deixo aqui uma pergunta para concluir. Você está preparado para esse dia? É uma pergunta. Responda para você mesmo. Olhe para dentro de você mesmo. Olhe para dentro de você mesmo. Para você entrar no céu é preciso você renunciar. De repente você faz algo que tenha consciência de que o que você está fazendo impedirá a sua entrada no céu, sendo você conhecedor da palavra. Caso você não tenha o entendimento, você tomando o entendimento, tomando conhecimento neste momento, você pode fazer a sua escolha. Céu ou inferno? Você está preparado para esse dia? Eu quero deixar aqui concluindo. Creia em Cristo para que seja plenamente alegre e feliz na presença dEle. Não somente aqui, porque a eternidade ela dá-se a início aqui. E você, deixando essa vida, você irá passar para a vida eterna. Você não morre. E você morrendo, o Senhor sente prazer na morte dos seus santos. É um prazer. Louvado seja Deus. Eu quero dizer sempre da forma e pelo privilégio, pela oportunidade da segunda vez. Caso você vá ao meu velório, no momento em que chegar esse dia, não precisa de ficar triste, porque a alegria está no meu coração, junto com a certeza de que a eternidade é uma realidade. Preciso permanecer, continuar, perseverar, e não somente até a metade, perseverar até o fim. Quero estar encontrando força. Não quero deixar de falar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, transmitindo a você para que você seja um também, que tenha o coração completamente agradecido a esse Deus. Eu louvo ao Senhor por essa nova oportunidade, por este novo dia. Que o Senhor esteja guiando os meus passos, os seus passos, a minha família, a sua família, por onde quer que você passar. Lembre-se, o Senhor Jesus, Ele está batendo a porta. Abra, deixe Ele entrar e seja completamente feliz. Amém? Deus abençoe. Espero que essa palavra possa ter falado ao teu coração, esperando que você esteja apresentando a Deus a minha vida, para que eu continue sendo revestido, ou me revestindo do poder desse Deus, onde venho caminhando e ao mesmo tempo deparando com algo que entristece, que você vê e você ao falar, e é necessário falar, porque se você ver uma alma cometendo pecado para a morte,
e você, tendo conhecimento dessa verdade, não falar com aquela pessoa de que o que ela está fazendo é errado, ela morrendo, o Senhor vai requerer de nós a morte daquela pessoa. Já pensou, meu irmão? Será que de verdade, de fato, estamos fazendo a vontade do Senhor? Estamos vivendo, sendo exemplo por onde quer que nós estamos passando? Se aquilo que está em nosso coração, sendo Deus conhecedor, assim como acrescentou na vida de Ezequias, que estava ali para a morte, e com sinceridade ele clama, com sinceridade ele derrama as lágrimas, e o Senhor responde e acrescenta. Que o Senhor possa acrescentar na sua vida, que o Senhor possa acrescentar em cada dia da sua vida forças suficientes, olhos bem atentos para estar com eles fixos no autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus. Sem Jesus, Ele mesmo dizendo, sem Jesus, Ele mesmo dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Quem tem Jesus tem, quem tem o Filho de Deus, ele tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida, ele não tem a vida eterna, ele tem a morte eterna. A oportunidade te é dada. O Senhor me concedeu em falar. E eu louvo ao Senhor pelo privilégio de estar aqui, não para aparecer, mas para dizer que você é especial. Então vivamos de modo a agradar a Deus, obedecendo-lhe. Assim conduziremos nossa vida em sabedoria, com sabedoria e conhecimento na palavra do Senhor. Examinai as Escrituras, medita nela de dia e noite. Não que você vai sair pela rua dizendo, falando em voz alta, não. O Senhor sabe o que você está falando, está pensando, está dialogando com Ele, pois Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se você está andando pelas ruas, a sua mente, o seu coração está em Deus, você será levado assim como o vento. Vindo, você não vê de onde, indo, você não sabe para onde ele está indo, mas você vivendo com Cristo, o Senhor está te conduzindo. Que maravilha, irmão! Provai e vede como é bom esse Deus. Eu deixo essa devocional no nome precioso de Jesus, que vive e reina e reinará para tudo sempre. E espera somente uma atitude sua. Está esperando somente. Ele te conhece muito bem. Ele te conhece. Ninguém conhece melhor você do que o Deus que te criou, nos fazendo a sua imagem e a sua semelhança. Pense nisso e tenha uma vida esperançosa, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos. Fique na paz.